Só que no meio da glória de Deus vem o quê? A ânsia pela glória da gente, o reconhecimento do nosso trabalho. Não, é aquilo que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É assim, vencer o diabo, eu diria a você, é vencer sua própria vontade. Não é meramente uma luta, como é que diz, uma luta de mim para com aquele ser maligno. Mas eu diria a você, vencer o diabo é vencer uma luta interior entre você mesmo. Começa aí. A luta de Jó, de Marlene, de Zé Maria, de Nalva, de Gabi, de Alexandre, ou qualquer outro, de Regis, é aqui dentro do coração. Amém? Por isso que o Evangelho diz que do coração nasce toda sorte de pecado. Amém? Que Deus nos dê graça para nós vivermos uma vida em compromisso para com Ele. Amém? Vamos para a exposição. Eu queria que o irmão Jó, por favor, lesse o primeiro tópico, para depois a gente for dissecando e chegando a uma certa conclusão em nome de Jesus. Primeiro tópico, Jó, por favor, meu irmão. A maneira de dar lugar ao diabo. Como nós podemos dar lugar ao diabo, né? E aí, no caso, não é sugerido a dar lugar, mas como aprender, né? E ver o quanto a gente está suscetível a dar lugar ao nosso grande inimigo das nossas almas. Vamos lá, meu irmão. Por favor. Paz do Senhor a todos. Amém. Maneiras de dar lugar ao diabo. Atente a isto. 1. Damos lugar ao diabo quando deixamos de realmente acreditar no aviso de Deus. Sua palavra claramente nos diz que o nosso adversário, o diabo, como leão que ruge, anda procurando a quem possa devorar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deus não preserva almas descuidadas e negligentes. Amém. Só o primeiro ponto, deixa eu discutir aqui, por favor. Escute bem, Deus não trabalha com negligente. As pessoas querem brincar com o diabo e querem que Deus coloque um anjo, né, na boca dele para ele não falar. Não. É aquilo que eu sempre digo a vocês, olha, a responsabilidade, como é que diz? A soberania de Deus em nenhum momento vai anular a responsabilidade humana. Deus é soberano e não tem o que se discutir. Mas Deus implica ao ser humano responsabilidade de A a Z, meu irmão. Aqui nós não estamos tratando de pessoas não convertidas. Não. Nós estamos tratando de pessoas o quê? O contexto aqui é para o crente. Um exemplo. Pastor, quer dizer que se eu pecar contra, der lugar ao diabo, vai ter consequência? Claro que vai ter consequência. Mesmo eu sendo salvo. Davi é um exemplo disso. E tantos outros homens na Bíblia salvos, mas que pagaram um preço em sua desobediência. É assim, não se isente, não acho que você está isento, né? O fato de que simplesmente você como crente pode vacilar. Não. Eu como crente eu tenho uma luta constante. Eu como crente, eu estou lutando constantemente para viver uma vida em santidade, em comprometimento para com o Senhor. É assim, nunca esqueça disso daí, que a briga nossa é uma luta constante. Por isso que o verbo está dando, né? Não dando lugar ao diabo, ou seja, a ação gerundiada, a ação do gerúndio, de uma luta contínua, constante. E a gente tem que entender isso. Só que a gente fica vacilando. A gente fica, vamos supor, um exemplo, a gente passa o dia todinho e diante do culto a gente quer que tenha uma espiritualidade. Não se tem espiritualidade sem antes ter uma vida. A hora que faz com que a gente tenha tempo para esse e depois a gente vai encontrar a sintonia. Não vai. Quantos casamentos estão se acabando, como eu sempre digo a vocês, com o WhatsApp? Quem tem, que o crente está num grupo de imoralidade? Me diga. Pastor, mas eu não vou.
Alguma coisa está acendendo uma luz amarela, não deixe de chegar vermelha, cai fora. Alguém está acendendo, não dê lugar. É essa que não, eu vou brincar com o pecado. Depois tem uma coisa, se prepare para a consequência, para a queda, e a queda requer de fato um preço muito alto. Amém? E que você possa verdadeiramente entender isso em nome de Jesus. Amém? Irmão Jorge, pode prosseguir, meu irmão. Segundo ponto aqui, por favor, da primeira exposição. 2. Damos lugar ao diabo quando não estamos em nossa guarda em oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Lembre-se do triste fracasso de Pedro em atender a essa demonstração. Quão diferente teria agido no palácio do sumo sacerdote se, em vez de dormir no jardim, tivesse passando seu tempo em fervorosa oração, buscando graça para fortalecê-lo contra a tentação que se aproximava. Amém. Duas verdades eu queria aplicar a vocês nesse tópico que o irmão Jobson leu. Primeiramente, quando ele diz assim, vigiai e orai. A ideia do vigia, quando a gente vai estudar lá no contexto do Antigo Testamento, geralmente as cidades eram muradas e tinha aquelas guaretas naquelas cidades, aquelas cabinezinhas. E lá de cima ficava o vigia. O vigia, meu irmão, ele tem uma visão privilegiada. O vigia, ele tem uma visão ampla. O inimigo vem de longe, ele já está vendo. O problema da gente é que a gente não quer vigiar. A gente não quer ficar na torre de vigília. A gente já quer encontrar o inimigo dentro de casa. O vigia tem que ter uma percepção de águia lá na frente. Como eu sempre digo, as grandes empresas vão chamar alguém para lidar com seus problemas. Ele não trabalha com alguém que resolve o problema. Ele trabalha com alguém que consegue prever o problema. E já, antes do problema chegar, já resolve. Isso significa a ideia de vigia. Deus nos chama para sermos vigilantes. Não deixa o problema chegar na tua casa. Não deixa o problema bater a tua porta. Mas antes de bater, feche logo a porta. Mas para isso você tem que ter o quê? Visão. Visão antecipada. Visão além. Alguém pode enxergar aqui um palmo à frente do nariz. Está enxergando anos-luz na frente. Amém? É por aí que a gente tem que trabalhar, ou seja, ter uma visão. E o que falta em muitos crentes é visão. Eu dizia a Júnior e a Samuel ontem, mostrando assim, uma coisa que um crente não pode deixar de ter é deixar para o seu filho 2 legados, fé e educação. Dê ao seu filho fé. Não dê ao seu filho brinquedo, não dê ao seu filho, não. Dê ao seu filho instrução. Dê a ele qualificação, lá na frente ele vai ter o resultado. Dê a ele educação cristã, e você vai ver o que ele vai resultar lá na frente. Isso é ter uma visão. E o que falta em muitos crentes é visão espiritual. É entender dentro de uma perspectiva de visão. Amém? O que tem visão, ele vai enxergar bem além. Você vê que o vigia fazia isso. E é por aí que a gente tem que fazer. Pedro errou, né, ao negar o Senhor. Porque Pedro, meu irmão, simplesmente, no lugar de estar orando, estava dormindo. E quanto da gente estamos sonolentos? E muitas vezes só despertando quando o inimigo já está dentro de casa. Quando o casamento já está acabado, quando os filhos já estão desviados. Não é isso? Vamos tentar trabalhar na perspectiva na perspectiva da visão. A visão sempre além, a visão de águia. Amém? Alguém dos irmãos tem alguma dúvida, alguma interrogação diante dessa discussão aqui sobre a visão? Quer contribuir em alguma coisa? Ou posso prosseguir? Se for prosseguir, diga assim. Amém? Aprenderam como de fato tem que fazer o vigia. O vigia tem uma visão
privilegiado, tem uma visão antecipada, ele consegue enxergar bem além. É a ideia de quê? É a ideia como é que diz, daquele indivíduo que estava lá, como é que até um termo bíblico, né, acerca desse, que faltou a memória, né, que ele justamente se coloca ali e toca a trombeta, né, e a gente tem que ser realmente esse atalaia, o sentido é esse, é o atalaia de Cristo, é alguém que tem uma percepção privilegiada. Nós crentes temos uma percepção privilegiada. E eu quero dizer aqui a você, a gente tem que saber assim, hoje a gente tem que pensar, por que a pandemia? Qual a perspectiva que a gente tem que dar da pandemia? Não é um olhar preso no medo, do temor, não, é um olhar além, bem adiante. Tem pessoas que estão com um olhar medíocre, vem da pandemia uma desgraça, né? Um dos cavaleiros do Apocalipse, não, pandemia é um momento que Deus está trabalhando na minha e na tua vida e fazendo mais crente. E nesse fuzuê todo ele tem um projeto. Amém? De vida. Pode prosseguir, irmão Jorge, por favor, meu irmão. 3. Damos lugar ao diabo quando deixamos de colocar toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Essa armadura não deve ser falada, mas usada. A luta é intensamente real. Essa armadura é fornecida para que possamos resistir às ciladas do diabo. Amém. Eu queria que você atentasse a isso, gravasse isso ali. Essa armadura não deve ser falada, mas usada. Tem muito crente que fala muito da armadura, de oração, não é isso? De muitas coisas. Agora, falar é uma coisa, agora viver é outra. Amém? O desafio da igreja é não meramente falar a grandeza de Deus, mas viver as grandezas de Deus. Vamos supor, numa pandemia como essa, qual a perspectiva que a igreja tem feito? O que a igreja tem feito para abençoar as vidas? No mínimo da igreja, né? O irmão adoece, não tem o que fazer. Não, a igreja tem que fazer alguma coisa. Porque a igreja não pode falar assim em bondade, mas viver a bondade e a compaixão. Amém? É assim, a luta nossa não é simplesmente em falar de armadura, falar vamos supor, de amor, mas viver amor. E eu dizia a alguns irmãos, eu fui cortar o cabelo de Manuel essa semana, que é o esposo de Tuquinha, né, que é filha da irmã Clarice. Ele é muito resistente ao evangelho, ele é muito resistente. Pelas postagens dele eu já sei, pelas vezes, entendeu? Só que dessa vez ele chegou para mim e disse, rapaz, eu achei uma atitude louvável de vocês. O que eles falam? A igreja casal tem uma estrutura muito boa, mas não vi ela fazendo o que vocês fizeram na pandemia, em ajudar as pessoas. Isso não tem que ser para a glória de Jó, de Zé Maria, de Alexandre, não. Mas isso prova de que as pessoas estão vendo coisa boa, coisa ruim da gente. Se a gente faz uma atitude boa, eles estão vendo. Mesmo que a gente nem perceba que está vendo. Se a gente está fazendo uma atitude ruim, também eles estão vendo. É assim, vai ter pessoas que serão ganhas pelo testemunho. Amém? E a maior pregação que a gente se faz é a vida do indivíduo. Eu fico saturado de pessoas que falam muito. Vão para o púlpito, glória, glória, aleluia, é Bíblia para quê, Jesus para lá. Agora tem uma coisa, quando desce do púlpito é zero em ação. Jesus fala, de fato, ele vem buscar um povo humilde, zeloso de boas obras. O povo de Deus é um povo produtivo. Eu nunca vi na Bíblia dizer assim que de fato a semente do evangelho bate no coração do crente e fique frutífera. Todos eles têm que frutificar, não é isso? Ou não? Se você pegar João capítulo 15, você vai ver isso. Se você pegar a parábola do semeador, você vai ver isso. O infrutífero é o não salvo. Agora, o que é salvo, ele produz, mesmo que venha a ser proporcional, 30, 70 e 100. Agora só não pode ficar o quê? É infrutífero.
Amém? Agora, a forma de Deus na minha vida, da de Nalva, de Alexandre, de Resto, de Jobson, só não pode ficar improdutivo. Amém? E que Deus possa encontrar na minha e na tua vida produtividade. E aí, por isso que a Bíblia diz que fala sobre o fruto do Espírito. A semente, quando bate, ela vem produzir. Por isso que ele diz assim, olha, a armadura não deve ser simplesmente falada, mas usada, praticada, vivida. O evangelho não é conversa. Evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus. Evangelho não é conceito, como eu mostrei quinta-feira. Evangelho, nós não pregamos um conceito, nós não pregamos uma religião. Nós pregamos quem? Um Senhor, que é Cristo crucificado. Amém? Será que tem churrasco nessa churrasqueira, Jobson? Aqui, ó. Olha, vocês têm uma ideia, por trás aqui tem como é que diz, é um tacho, é uma frigideira. Como é que diz? Feito de... De que Alexandre mesmo que eu esqueci? Aqui. Essa frigideira é feita de um arado. Você tem uma ideia. Agora, é disco de arado. Disco de arado. Deus abençoe vocês. Aí assim, meus irmãos, vamos viver o Evangelho. Amém? Não meramente falar o Evangelho. Amém? Não jogue, por favor, meu irmão. Prossega aí. Em nome de Jesus. Jobson, no caso, o próximo ponto, irmão. No caso, o quarto ponto. Damos lugar ao diabo quando deixamos de confessar todo pecado conhecido. Provérbios 28:13. Os pecados não confessados entopem e sufocam o canal de bênção entre nossas almas e Deus. Isaías 59:2. Não apenas isso, mas nossos pecados não confessados deixam a porta aberta para Satanás repetir seus ataques contra nós no mesmo ponto. Amém. Uma das coisas que é muito nocivo na vida de um crente é viver um pecado oculto. É aquilo que Timothy Keller fala nesse livro, Entre Muitas Verdades, sobre ídolos escondidos. Lembra de Raquel? Pegou os ídolos do pai, botou debaixo da roupa e se sentou lá e disse: não sei onde está. Tem muito crente que está com ídolos escondidos. Isso é terrível. Pecados escondidos. Por isso que Provérbios 28:13 diz: aqueles que encobrem suas transgressões não prosperam. Aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Não é só confessar. Tem que abandonar, tem que deixar. É isso que Jesus deixou bem claro aquela mulher: vais e não peques mais. Por isso que você vê esse mesmo conceito em Isaías 59:2, onde ele diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, para o cristão, o pecado, ele impede comunhão. Está entendendo? Para o ímpio, o pecado é uma barreira que distancia o homem de Deus. Pastor, eu como salvo, quando eu peco, o que acontece? Acontece o que aconteceu com Davi. Você não perde salvação, mas você perde comunhão para com Deus. E Deus não associa pecado, entendeu? Com santidade. É uma coisa antagônica, é uma coisa que não se une. A gente quer viver uma vida de fervorosa piedade em pecado. Nunca vai ter. Amém? Piedade só se tem com santidade. Essa é a dobradinha. Agora, encobrir pecado, não. Pecou, reconheça que peca. Eu ignoro, eu reto a vocês, eu não ignoro quando alguém peca em si. Eu ignoro quando alguém peca e faz como diz o provérbio, igual a prostituta, né? Limpa a boca e sabe o que aconteceu. E muitas pessoas estão em cima de púlpito na igreja numa vida de pecado, de imundícia, de iniquidade, de farisaísmo. Isso é terrível, porque não tem sensibilidade espiritual. Eu e você tem que ter responsabilidade para com o reino de Deus. Errou, Davi errou, disse: sou eu que errei. Sou eu esse cara.
Sou eu esse indivíduo. Por isso que encontrou perdão. Agora, os grandes pessoas que se acham isso e aquilo, eles pecam e simplesmente vivem a encobrir o pecado. De maneira nenhuma encontrarão de Deus perdão. Amém? Quer se livrar da influência do diabo? Não viva um pecado oculto. Viva um reconhecimento das suas falhas para admitir assim o perdão. O quinto ponto, irmão Jorge, por favor, meu irmão. 5. Damos lugar ao diabo quando falhamos em confiar plenamente em Deus. Provérbios 18:10. Enquanto eu estou completamente dependente do poderoso Deus, tirando minha força dele, o diabo não pode me prejudicar. É quando eu dou lugar à dúvida que o inimigo encontra a abertura que ele procura. Amém. Olha, para você entender, olha, eu só posso confiar em Deus, eu só posso depender de Deus quando eu desconfio de mim mesmo. O que está acontecendo muitas vezes em nós é porque nós optamos em confiar no nosso próprio pulso, nossa sabedoria, nossas próprias estruturas. É por isso que Deus permite, como eu digo a vocês, um vírus apenas tão insignificante, pequeno, ruir com toda a estrutura. Vamos supor, quantas pessoas estavam no 2020, a agenda 2020, no caso de janeiro até dezembro, a agenda estava toda completa. Pregador, cantor, não é isso? Aí Deus disse, reviravolta. A gente estava traçando tudo. Estava tudo projetado. O que eu quero mostrar, meu irmão? Deus, ele faz uma reviravolta na minha e na tua vida. Ele fez na igreja, ele fez no mundo, ele fez nas nossas vidas. E eu já contei a experiência a vocês. Eu mesmo, no início da pandemia, eu não entendo como é que eu vou pagar as contas, porque a igreja central vai fechar, a daqui vai fechar. Eu não sei como é que eu vou acudir o irmão com a cesta básica. Eu não sei. E Deus fez o que fez. Mandou muito mais cesta básica, infinitamente, no ano, né, vamos supor, em 2 meses, do que mandou no ano. Isso é o que? A ação de Deus. Só que eu entendo a ação? Não entendo. Passei uma vida todinha para lutar, fazer alguma coisa. Hoje a gente está fazendo uma coisa, o tempo praticamente fechado, a gente agindo, trabalhando. Porque Deus é um Deus de recursos. Deus é um Deus de providência. Agora, Deus só faz providência e milagre quando a gente reconhece, eu sou incapaz. Deus não trabalha com prepotente. Deus não trabalha com arrogância. Deus trabalha com aqueles que reconhecem a sua total dependência. É assim, quando você subir no púlpito, meu querido, suba na certeza de que você não tem nada para dar ao povo. Agora, se você subir intitulado, eu tenho palavra, eu me preparei, aí Deus faz isso. Você tem que se preparar, mas na dependência do Espírito de Deus. Amém? O que eu aprendi, tenho aprendido, o que mais nós precisamos é dar unção de Deus em nossas vidas, para não abrir da boca o Espírito convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque não adianta ser um bom pregador, com uma boa dicção, com uma boa oratória, um bom preparo, se ele não tiver a unção do Espírito. E agora isso não significa que o fato de eu querer a unção, eu vou desprezar a busca pelo saber. A busca pelo saber é necessária, mas dentro da dependência do Espírito. Agora isso em tudo. Amém? Não se pode reconhecer que a igreja pode por si só triunfar sem Cristo, sem a triunidade divina. Amém? E é por aí que a gente tem que fazer. É por aí que a gente tem. É aquilo que eu estava pensando na figura de Elias. Elias, meu irmão, antes de se apresentar a Acabe, ele se apresentou diante de Deus. A gente gasta mais tempo com os homens do que com Deus. A gente tem que ter um tempo para com Deus. A gente tem que ter um reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Só que a luta é tão frenética, a vida é tão frenética, que a gente pega o espaço que é de Deus, a gente dá à família, à igreja,
Quantos pastores que têm um espaço muito grande, ele é abarrotado com a atividade da igreja, mas ele tem uma vida com Deus, experiência com Deus, quase zero. Tem experiência com Deus, meu querido. É isso que você tem que fazer, sua vida marcada de experiência com o Senhor. Elias foi um homem que tinha a sua vida com experiência com Deus. Experiência tão profunda que não tinha chuva, não tinha absolutamente nenhuma possibilidade de chuva. Mas ele tinha comunhão com Deus e disse, olha, desça e diga Acabe, vai ter chuva. Já escuta o barulho de chuva, já escuta o barulho da chuva. Sobe ao monte para orar. Ora por 7 vezes, como a gente sabe. Na 7ª vem a insignificância daquela nuvem tamanho da mão do homem. Eu quero dizer que Deus faz milagre. E o Deus de Elias é o Deus de Marlene, é o Deus de Jó, de Samuel, de Gabi, é o Deus presente. O ministério de Elias é alguém para a nossa vida? Não, mas Deus quer se dar a revelar a mim e a você com coisas tremendas. O evangelho para nós é um evangelho vivo. Porque o evangelho, como disse a você, não é conceito, é Cristo, que é uma pessoa viva. Amém? Evangelho para a gente não é tradição. Evangelho para a gente é experiência, é poder de Deus, é comunhão, é intimidade. Eu preciso... E essa intimidade só virá quando eu reconhecer a minha total dependência dEle. Ele vai fazer. Porque quem vai fazer não sou eu, é Ele. Amém? É assim, num momento como esse, o que a gente tem que entender? Tudo está no controle do Senhor. E Deus quer trabalhar em nossas vidas e enraizar eu e você a ter uma comunhão constante para com Ele. Amém? Vamos adiante. O 6º ponto, irmão Jorge, por favor. Para a gente fechar esse primeiro tópico. 6. Damos lugar ao diabo quando nos afastamos da perseguição. Sofrer, abre aspas, a aflição com o povo de Deus, fecha aspas, é colocada contra, abre aspas, gozar os prazeres do pecado por algum tempo, fecha aspas, Hebreus 11, 25. E tal sofrimento deve ser visto como um santo privilégio e alta honra, e não como algo a ser evitado e envergonhado, pois nos traz a comunhão com os sofrimentos de Cristo. Filipenses 3:10, Apocalipse 12:10. Amém. Muito bem, Jobson. Escute bem. Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem sofrer pelo Evangelho. Já observou isso? O Evangelho é uma coisa, sofrer na coisa de crente. Olha, se existe uma coisa que é nata, que é natural na vida do cristão, é o sofrimento. No mundo tereis aflições. Só que a gente quer ver um evangelho light, um evangelho sem sofrimento, sem embate, sem luta, sem guerra. Isso não existe, meu querido. Em nenhum momento Jesus prometeu a gente um evangelho sem luta. Só que eu vendo uns hereges na internet que ele dizia assim, eu não acredito que Pedro morreu de cabeça para baixo, o crente não poderia sofrer, eu creio no, vamos supor, um certo homem que entrou no mar e Deus fez ele flutuar e de lá Deus transladou ele. Um evangelho que não se passa luta, um evangelho que não se passa aflição, isso não é o evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é dificuldade. Eu fico sempre pensando, nós oramos pela igreja perseguida, mas eu sempre digo a Samuel, eu acho que a igreja perseguida deve orar por a gente, porque a gente vê as qualidades de crente que hoje, vamos supor, eu não estou mandando ninguém fazer loucura com pandemia, mas já observou uma coisa, que as pessoas têm muito mais entusiasmo, vamos supor, além do entusiasmo, assim, confiança, vamos supor, de ir para a igreja ou ir para o mercado. É muito mais fácil tu pegar coronavírus no mercado ou na igreja. Numa casa lotérica ou na igreja. Aí nós temos um templo, né, que dá 120 pessoas ali dentro, sentado. A gente está com 30. Com massa, apesar de ter uns obedientes que não estão, né? Como é que diz? Com álcool gel. A igreja disponibilizou máscara, álcool gel, um banco, né, para 2 pessoas com mais de 1,5 metro de distância, tanto assim quanto assim.
Mas, pastor, vou pegar. Já imaginasse se fosse o Satanás usando, vamos supor, o Estado do Brasil para perseguir os crentes. Já vi que tem um bocado de crente fornado. KGB. Meu querido, nós somos cristãos em toda e qualquer situação. A minha e a tua vida está nas mãos de Deus. Eu creio nisso. Sabe quando é que nós vamos morrer? No dia que eu designar que há de morrer. Se eu contar só uma experiência, eu disse que eu conto muita experiência pessoal, mas eu gosto de mostrar minhas próprias experiências e ser eu mesmo. Eu vou dormir com mãe. Mãe, ela tem uma respiração que muitas vezes para a respiração, fica bem forte, depois dá aquele parada, não, ela morreu. E parte das pessoas que vão dormir com mãe fica mais preocupado com a respiração de mãe do que qualquer outra coisa. Eu digo, Deus, olha, eu não vou dar vida à mãe, eu tenho que dormir. Vi do outro lado, está na sua mão. Eu não vou sustentar a respiração de mãe. Agora, isso tem que ser com mãe, tem que ser com Adam, tem que ser. Eu próprio, nessa pandemia, eu estava assim, um pouco sentindo uma sensação de alguma coisa ruim. Mistura de doidiça, de como é que diz, de sensação, porque assim, há uma mistura. Você tem sensação, vamos supor, no corpo. Mas, rapaz, será que eu vou partir? Sim, eu aprendi, se eu tiver de partir, eu vou partir. Em casa, no hospital, não tem para onde. Eu tenho que aprender a descansar, a depender do Senhor. Amém? Porque ou a gente entende que Ele é Senhor, ou Ele não é nada. Ele não pode ser um Senhor pela metade. Amém? Ele é o Senhor em sua essência. E eu tenho que entender, eu dependo 100% dEle. Minha vida, meu casamento, a igreja, enfim, tudo está sob o seu eterno controle. Amém? E aí, vamos compreender isso, que o sofrimento faz parte para moldar as nossas vidas. E sabe para que serve o sofrimento? Para quebrar o meu e o teu ego. E reconhecer o quanto nós somos zero diante do Senhor. Somos altamente zero diante do Senhor. Somos imprestáveis diante do Senhor. Amém? Eu espero que esse doce fique bom, viu? Estou só vendo só alguém rodando ali. Eu vou ainda experimentar, viu? Estou fazendo um doce do outro lado, estão observando não? O cadeirão doce, ele está dizendo assim, ó. Amém. Ô Samuel, não tem jeito não, a língua é solta, né, Samuel? Samuel fica doidinho, porque anda ali escovando os dentes. Eu ministro na coisa só, deixa de escovar os dentes toda hora. Pois é complicado. Fazer o quê? É aqui, é lá em casa. É assim mesmo. Eu gosto desses salvos mesmo. Eita, foi mal. Pois é, né? A gente quer ser tusco, mas tem como não aqui na... Aqui é assim, é banda voa mesmo. Jobs, meu irmão, encerra aí um certo ponto, Jobs. Consegue. Vou ter uma dúvida em relação ao negócio. Aumenta o som. Bora, Alexandre, tira a dúvida antes de Jobs falar. Ô, Zé Maria, sobre o dar lugar ao diabo. Sim. A gente saber, o Pentecostal diz brecha, né? Irmão, cuidado com brecha, né? Eu não sei se Gabi está lembrado disso, mas não pode dar brecha. Mas assim, o diabo, suas artimanhas para a vida do cristão, né? Principalmente do cristão. Quem está do lado dele, ele não vai esquentar. Eu acredito que ele não está nem aí, né? Já está lá e acabou. Ele só vai escravizar mais ainda. Mas sempre ele está atrás dos cristãos. Mas existe a parte do dar lugar e a parte da possessão e a impossessão em relação a isso. A grande pergunta é, o crente, ele pode ser possesso pelo diabo? Não, em nenhum momento ele pode ser possesso pelo diabo. Ele pode ser influenciado pelo diabo. Pedro foi influenciado pelo diabo. A possessão é quando toma a mente, é escravo. Um crente ele não pode ser cheio do Espírito e ser cheio do diabo. Isso é inviável. Um salvo, ele não pode ser cheio
do espírito do diabo. Por isso que eu sempre digo assim, quando alguém diz que tem uma experiência transcendental e acaba no culto, assim, rapaz, eu fiz um aviãozinho, eu profetizei, eu não sabia o que estava fazendo. Está ruim. Porque o espírito que a Bíblia revela, o Espírito Santo, ele deixa bem claro que o espírito do profeta, né, isso está o quê? Sujeito ao próprio profeta. Não é isso? É isso que a Bíblia diz. Aí escute bem, influência do diabo é uma coisa e possessão demoníaca é outra. Um crente pode ser influenciado. Um crente pode ser vaso do diabo, temporariamente. Pedro foi isso. Diz que Pedro foi usado pelo diabo para tentar, como é que diz, impedir de Cristo com a cruz. Está entendendo? E o mesmo Pedro que instrumento de Deus. Agora assim, por quê? Porque Pedro deu brecha. O diabo entra a partir da minha e da tua brecha. Agora, ser influenciado pelo diabo é uma coisa e ser possesso pelo diabo é outra. Crente que diz que é possesso pelo diabo, ele nunca foi crente, nunca foi salvo, nunca foi convertido. Então, uma pessoa que é dentro da igreja e de repente ele se disse crente e vai para a igreja e muitas vezes a gente sabe também que nem todas as pessoas que falam em língua, que no meu pentecostal a gente chama batizado com o Espírito Santo, até Carlinhos você conhece. E o diabo falou até na boca da minha sobrinha que estava endemoniada e ele disse, essa língua também sei falar. Foi muito, assim, duro nessa hora. Eu estava nessa hora, foi muito, assim, muito forte, né? Mas, assim, um crente que é possesso do diabo, então a primeira característica é que ele não é crente e ele não é salvo. Seria isso. Ele não é salvo. Não, eu vou mostrar a palavra. A Bíblia deixa bem claro em Mateus, onde nem todos aqueles que eles Senhor, Senhor, é no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mas, Senhor, em teu nome o quê? Nós expulsamos o quê? Demônio, é isso? Em teu nome não falamos língua estranha, línguas, é isso? Em teu nome não fizemos maravilhas, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Alguém que faz milagre, alguém que faz todo esse tipo de coisa e achar que é salvo, não é prova de salvo. Salvação não está, vamos supor, rotulado a partir de alguém que faz milagre, não. Alguém pode falar em língua estranha sem ser um salvo, alguém pode profetizar sem ser um salvo, alguém pode ser um pastor sem ser um salvo, entendeu? Nenhum momento a Bíblia deixa bem claro acerca disso, Alexandre. Entendendo, resumindo, salvação, um crente salvo, ele pode ser influenciado pelo diabo, agora jamais poderá ser possesso pelo diabo. Dar lugar ao diabo e na influência, não na possessão, né? Não pode ter tempo do Espírito Santo e ser do diabo. Coríntios deixa bem claro. Não pode ser tempo dos ídolos e tempo de Deus. Poder servir o que há dois senhores, diz o Evangelho de Mateus. Não tem como servir a dois senhores. Amém? Não pode servir a dois. E muitas pessoas com mistura de querer um evangelho místico, um evangelho em que se serve ao diabo, se serve a Deus. Não se pode. Amém? Porque assim, é uma coisa lógica, pessoal. É só vocês entenderem o que a palavra dulos ou duloso é servo. Quando ele é servo, é escravo. Ele não pode ser escravo de dois senhores. Me diga aqui no mundo, alguém, na época da escravidão, uma pessoa escrava dois, não. E quando ele era dono daquele escravo, ele tinha o poder da própria vida do escravo. É assim, o diabo não é escravo, vamos supor, ou você é escravo de Deus ou do diabo. Por isso que Jesus deixa bem claro lá no Evangelho de Mateus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, vocês não vão ficar sem jugo, vocês terão um jugo mais leve, suave. O que é a palavra jugo? Lembra da palavra jugo, como eu disse a você, seria aquela canga que colocava no pescoço dos animais. O jugo é a ideia da escravidão. Eu, para com Deus, eu sou o quê? Um escravo. O diabo, para com o mundo, é senhor. Ele é o senhor do mundo. Aí, ou você submete ao senhor de Cristo ou do diabo. Ninguém pode ser senhor de Cristo ou do diabo. Não poder servir a dois senhores. Ou a de obedecer a um, devotar a um, ou vice-versa.
Amém? Irmã Naô, por favor, minha irmã, a senhora consegue ler aqui o segundo ponto, como o diabo leva vantagem sobre nós? Amém. Por favor. Veja... Obrigado, irmão Jobson. A paz do Senhor, irmãos. Amém, minha irmã. Veja maneiras mais positivas nas quais ele ganha uma vantagem sobre nós. Ponto 1. Ao ouvirmos as suas más sugestões, isto é claro, no caso de Eva. Ela conversou com ele antes de tomar o fruto proibido. Contraste o Senhor Jesus, que prontamente rejeitou suas sugestões malignas por um versículo da palavra de Deus. Só um minuto aqui, primeiro momento. Você vê que, olha, a gente não é para discutir com o diabo, não é para ter vínculo com o diabo. Eva começava a dialogar com o diabo, distante do esposo, né? E aí começa assim as brechas. Um exemplo, se uma pessoa te dá uma cantada, o que é que tu vai fazer? É cortar o mal pela raiz. Se uma pessoa se uma pessoa está com influência mal, cai fora, meu querido. Não briga com o diabo, não. A gente pode dizer que Eva brincou com o diabo. A primeira tentação é uma coisa, viver alimentando a tentação já é outra. Não é isso? E quantas pessoas querem brincar com o diabo? Não, eu sou forte demais, eu estou isento. Não, eu e você, todos nós estamos sujeitos a cair. Roberto. Diante da tentação, o que Jesus disse? O quê? Porque fugir da aparência do mal. Ele não disse do mal, mas ele disse que da aparência. Por isso que o texto que a gente viu lá anteriormente, o vigia tinha uma percepção a longo prazo. O vigia tinha uma percepção, uma visão longa. Aí tem gente, não, eu não vou fugir da aparência, eu vou fugir do mal, não. Já é aparente, não, eu vou ainda testar, não precisa saber, não. Já é aparente do mal, cai fora. Não brinque com o diabo, porque ele está brincando comigo e contigo. Amém? Segundo ponto, minha irmã. No momento em que começamos a nos comprometer, como no caso de Ananias e Safira, Atos 5, 1, 3. Esse é o segundo. Escuta bem. Segundo ponto, que é comungar. Eu não fiz nada, simplesmente vamos supor um exemplo. Aí o pastor está vivendo uma vida de irmãteiro e a igreja comungando com o pastor. Essa igreja também não é conivente. Eu, como pastor, vendo um oficial na igreja de uma forma errada, uma ovelha, e não, eu não estou praticando o pecado, não, eu estou conivente. Ananias foi conivente com a esposa e vice-versa. Quantos maridos são coniventes com a esposa e a esposa com o marido? Quantas vezes a igreja é conivente com o pastor e o pastor com a igreja? Diante do pecado, meu irmão, não tem negação. Errado, errado, certo, é certo. A gente quer ter o politicamente correto. Não posso falar. Não. Você pode dizer, olha, eu me posiciono dessa forma. Porque não é eu, é a Bíblia. E está errado. É assim que a gente tem que tratar. Cada não tem que ter, não pode ser assim, acariciado. Ele tem que ser combatido e enfrentado. Uma das que mais tenho receio no meu ministério é ser escravo da igreja, é ser refém da igreja. Você sabia disso? Eu saber que eu não deveria tomar aquela posição, que deveria tomar posição e não posso tomar porque, eu não vou tomar porque fulano de tal é o braço direito da igreja. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Você tem que ter posição de cristão ali. Cristo teve, não importava. E lembra de Micaías diante do Acabe? Acabe era o rei, mas ele trouxe a palavra. Por isso que eu ignoro muitas qualidades de profeta, entre aspas, de hoje, né? Só entrega bênção aos, né? Meu irmão, profeta que é profeta ficava igual a João Batista, sem pescoço, sem cabeça, mas dizia, é pecado. E o que a gente está faltando hoje é homens e mulheres que têm a coragem de falar a verdade.
que ouçam o que deixam de ouvir. Como disse Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vamos como é que diz, cingir os nossos lombos e pregarmos a verdade do Evangelho. Hoje quero um Evangelho light, um Evangelho sem enfrentamento, um Evangelho sem dizer, vamos supor, um Evangelho dizer, olhe para você ímpio, Jesus te ama. Não é só isso não. Pregar céu e pregar inferno. Pregar como a Bíblia manda que devemos pregar. Só que hoje as pessoas querem pregar um Evangelho. Deus tem uma bênção para tem. Mas não tem só bênção não, tem maldição também. Em desobediência. Amém? É assim, não seja conivente. Eu e você não pode ser conivente com a qualidade de evangelho que tem hoje no Brasil. Um evangelho deturpado, um evangelho barateado. Um evangelho que a gente se envergonha quando vê Valdomiro de Santiago, aquele charlatão, chegar condenado de uma semente e dizer, a semente de feijão vai curar. E alguém diz, não, eu não posso dizer nada contra a voz. Você vai dizer o quê? Que ele é um ungido de Deus? Você vai dizer que aquilo é um satanás, que precisa ser combatido. Ah, pastor, mas ele não tem problema. A Bíblia diz também que o diabo também faz cura falsa. É assim, nós temos de ter nossa posição, né? Hoje, eu não posso pregar contra a igreja católica, porque os católicos, não. Você não vai pregar contra a pessoa, você vai pregar contra a doutrina. Aí, sejam que gostam ou deixem de gostar. Você é chamado a pregar o Evangelho. Amém? Alguém está com aqui ligado? Vamos ver aqui. Amém? Vamos lá. Irmã Nava, pode prosseguir, minha irmã, por favor. Ponto 3. Quando nos tornamos autossuficientes e independentes de Deus. O orgulho é uma coisa sutil, pois somos, em grande parte, inconscientes de sua presença. Pode ser facilmente detectado se nos dermos ao trabalho de examinar nossos motivos e rastrear nossas ações de volta à sua fonte. Amém. Obrigado. Outro perigo é, como eu já disse, só reitero daqui, olha, quando nos tornamos autossuficientes. A gente acha, o mundo está na pós-modernidade, o mundo é tão dependente de Deus como na pré-história. A pandemia está mostrando isso. A pandemia está mostrando o que, olha, eu já disse a vocês em outras ocasiões, a ideia do vírus, o vírus é tão pequeno, fizeram assim, uma dimensão do que é uma célula, um caminhão, a porca do, como é que diz, do pneu, do caminhão seria corona. Caminhão, uma célula. O que é uma célula? Um troço que você não consegue ver uma célula. Só não consegue ver em quê? Num microscópio. Você vê o quanto o corona é pequeno. Uma coisinha pequenininha. Mas ele faz um estrago desse. Isso mostra o quanto nós somos dependentes de Deus, meu querido. O mundo tem aí alimentação, o mundo tem tecnologia, mas o mundo mais do que nunca tem que reconhecer que existe um Senhor do universo. Esse mundo não quer reconhecer isso hoje, vai reconhecer, como eu disse essa semana na rádio Cidadania. Fala. Nós temos que nos dobrar ao Senhor, porque ele diz, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o único Senhor. O mundo não quer reconhecer o Senhor de Cristo, vai reconhecer no juízo final. Nós, como crentes, hoje, temos que nos dobrar diante do Senhor. E quando eu me dobro, eu reconheço a sua suficiência e reconheço que eu não sou nada. Ou seja, o grande desafio meu e seu é fazer com que esse orgulho venha a ser o quê? Triturado. E só Cristo apareça. Amém? Aquilo que João disse, importa que ele cresça, que eu diminua. Vamos dizer, dia após dia, Senhor, que tu apareça no meio da igreja, que tu apareça na minha casa,
Agora a gente só podemos ser cheios de Deus, do Espírito, quando a gente se esvaziar de nós mesmos. Sabe por que o Espírito não vem na minha e na tua vida? Porque nós estamos cheios do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. É minha vontade, Senhor, não é sua vontade. Porque lembra de uma coisa, escravo não tem vontade, servo não tem vontade. Amém? Lembra o que é que Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. É muito profundo isso. Entender que eu não tenho vontade. Amém? Já observou o que é uma vontade? É algo muito, muito, muito assim. Ninguém faz a coisa contra a própria vontade, mas a vontade é uma coisa feita espontaneamente. E eu e você é chamado a viver a vontade de Deus. Lembrando que não se entende vontade de Deus. Você não é chamado para entender vontade. Você é chamado o quê? A obedecer à vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não entendo vontade de Deus, não. Entendo porque Deus leva um filho, leva um parente, não entendo. Eu só sei que Ele é Deus. Eu só sei que Ele é Senhor. Foi isso que Jó disse. Eu não procuro. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o grande desafio nosso. É queimar o nosso ego, queimar o nosso orgulho e dizer: Senhor, só Tu és o Deus da minha vida. Amém? Pode ir adiante, minha irmã, por favor. Além do orgulho, vamos lá, outro desafio para a gente enfrentar. O quarto ponto é o ego, né? Que fala assim: ao colocarmos os interesses do ego diante da glória do Senhor. Isto foi exemplificado pelos gadarenos. Cristo havia entrado no meio deles e graciosamente libertou um homem endemoniado. Os demônios então obtiveram sua permissão para entrar em uma manada de porcos que correram para o mar e foram destruídos. Quão terrível é a sequência. Marcos 5,17. As exigências do santo eram muito mais rigorosas para o seu gosto. Ele interferiu no seu ganho de dinheiro. Eles preferiam seus porcos ao Salvador. Está vendo? Os gadarenos realmente representam esse mundo, né? Um mundo assim que diz: Jesus, olha, sai das nossas cercarias. Porque o que acontece? Ele não estava com compaixão do endemoniado liberto, não. Ele está se preocupando com o quê? Com os porcos deles, que de fato foram o quê? Afogados. E quantas às vezes nós, cristãos, nos preocupamos mais com os porcos da gente do que com os endemoniados? Sabia disso? Vamos só pensar um exemplo. Nós estamos em casa. Eu, essa semana, comecei a lembrar da situação de Júnior. Esse cara que tem com CA. Vocês sabem da notícia de Júnior, não é isso? Pessoal, Júnior de Keller, aquela menina que trabalha na Alcântara. Eu fui na Alcântara e comecei a conversar com ela. Minhas lágrimas veio à mente, aos olhos, conversando com ela. A situação, ele é como é que diz, um caminhoneiro, está sem trabalhar, só ela trabalha na Alcântara. Já imagina você saber que o seu esposo está com CA no estômago. Quem sabe o que é de fato a situação no CA, já sabe que é complicado. No estômago, muito mais. Precisando de mais de 25 mil reais. Tem que trabalhar com uma filha de 12 e outra de 8. Qual o papel meu e seu? No mínimo, orar. Pastor, qual é a mensagem, qual o WhatsApp de Júnior para me mandar uma mensagem? Pastor, vamos saber. E eu pergunto: como é que está ajudando vocês? Como é que está a situação? Não, pastor, a gente está até com medo do carro da prefeitura. A prefeitura não liberou um carro exclusivo. A gente só vai com aquele carro Kuwait, entendeu? Ele com medo de pegar, está indo com o seu próprio carro, com o seu próprio combustível. E eu disse a ela: olha, eu vou nas limitações da gente, vai dar 50 reais de combustível, vamos tentar fazer alguma coisa, vou te visitar, vou chamar alguém. A igreja tem que se sensibilizar com a dor, porque se fosse Jó com Abraão, se fosse Zé Maria com Abner, se fosse Marlene com Davi, nós estávamos com os cabelos a 1000, meu querido. Mas quando é o problema do outro, não dói na gente.
Tá entendendo? Porque o ego da gente é muito terrível. O egoísmo, a ideia de ser eu, de ser o outro. Eu dói em mim, não dói no outro. Amém? É assim, vamos tentar viver o Evangelho. O Evangelho tem que ter ação. A gente tem que se sensibilizar. Ah, pastor, a gente vai resolver o problema do mundo. Não vamos resolver, meu querido. Mas vamos primeiro amenizar essa live. Eu não posso resolver o teu problema. Estou tentando amenizar e levar o propósito da salvação, de mandar uma mensagem, de ir lá, de estender a mão. Ah, não vão querer, não tem problema, estenda a sua mão. Amém? Estenda a sua mão. Isso é o desafio meu e teu, como pastor, como igreja, como crente, como servo, como cristão. Só que a gente muitas das vezes é movido pelo sentimento dos gadarenos, sentimento do interesse. O problema é os porcos. Nós perdemos para a manhã de pau, mas não botaram de um lado que Jesus tinha liberto um escravo de Satanás há anos. Amém? Que Deus sensibilize meu e teu coração a nós compreendermos o quanto precisamos amar como Jesus amou. Amém? Agora a gente só pode ser cheio de Jesus sendo se esvaziado do nosso orgulho, do ego, e ser realmente esse vaso nas mãos do Senhor. Amém? Manalva, conclua aí, por favor. Ponto 5. Ao procurar a companhia e somos amigáveis com seus filhos. Satanás sabe muito bem que companheiros maus corrompem boas maneiras. Portanto, é incansável em seus esforços para induzir os filhos de Deus a tomarem um jugo desigual e tornarem-se íntimos com os ímpios. Efésios 5:11. Isso daqui é uma coisa que está se virando assim, uma rotina, um crente namorar com ímpio, né? Não é normal. Eu estava analisando uma coisa, eu não sei se vocês lembram da história que quando o filho da irmã Maria de Lourdes veio me chamar para fazer o casamento, aí veio ele e a noiva, no caso. Pastor, a gente quer que o senhor faça metade do casamento e o padre faça a outra metade. Eu disse, rapaz, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu tenho que ir para a palavra. Eu expliquei, pessoal, a palavra. Eu posso até fazer uma oração. É aquele que a gente chama a bênção das alianças. Depois eu cheguei a uma conclusão. Como é que eu posso orar contra a palavra? Me diz. Pode? Eu não posso orar. Ah, pastor, eu vou orar. O senhor ora a bênção. Como é que eu posso pedir uma bênção que está fugindo da palavra de Deus? Se a Bíblia diz que é do jugo desigual. Eu posso pegar os dois crentes, casar. Eu posso orar pelos dois ímpios. Orar. Agora, eu não posso fazer um jugo desigual, como diz a assim, não invento de orar contra a palavra, não. Tá fora da palavra, cai fora. Disse, olha, me desculpa aí, eu sou um cara muito aberto, sou um cara de comunicação, mas isso, se foge da palavra, pode me chamar de o que quiser, mas eu não posso. Entendeu? É assim, o desafio meu e seu é não abrir mão da palavra. Amém? Tá na palavra, amém. Se não tiver, cai fora. É por aí que a gente tem que caminhar. Amém? Só que hoje as qualidades de... Não, eu vou converter o indivíduo, ele vai vir para a igreja. Olha a conversa. Ó, tá fora. Se está não está na palavra, a gente tem que caminhar com a palavra. A palavra tem a primazia na vida do crente. Mano, posso ir para o 6º e o 7º, meu irmão, por favor. Amém. Quando entramos conscientemente em seu território. Provérbios 4, 14 e 15. Se considerarmos essa proibição divina, então nos exporemos deliberadamente às tentações de Satanás e não podemos contar com Deus, nos livrando das mesmas. Ló é um exemplo. Ele deliberadamente cortejou o terrível desastre que atingiu a sua família. Escute bem assim, você entrar no território do inimigo. Vamos supor, um território hoje farto do inimigo é a internet. Não é isso?
território. Você vai saber onde você está pesquisando. Você está pesquisando. Comece a ver isso. Amém? Amém. O que tu estás lendo, o que tu estás vendo. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do nosso coração. Aí vê toda qualidade de desgraça. E depois tem unção. Não é isso? Não tem unção. Não tem graça, não tem poder de Deus, não. Tem queda. E aí, meu querido, não vamos entrar no território, a não ser se Deus mandar. Entendeu? Eu não sei se vocês lembram, uma época atrás, o ratinho botava um catimbozeiro de um lado de um crente. Aí o catimbozeiro chegou, desafiou o crente a orar, o pastor orar por ele, para ele ser liberto, cair endemoniado. Aí o cara foi lá, orou, e o cara não caiu. Aí o cara disse, tá vendo, seu zombando do crente? Disse, não é porque eu não estava em jejum. Para começar, por que ele foi? Será que aquele sentido ali era para ele ter ido? Será que ele consultou a Deus para saber? Não, ele simplesmente foi. Assim, agora vá quando Deus mandar. Senão você vai ser envergonhado. Você lembra quando Pedro estava expulsando o demônio lá, e o cabo disse, olha, se Paulo pode expulsar, eu também posso expulsar. Lembra disso ou não, lá em Atos? Inventaram de expulsar 5 homens, né? O demônio deu uma pisa, deixou os cabas nus. Não invente de entrar no território do diabo sem Deus estar mandando, não. Eu vou lá e Deus vai operar, não. Só vá quando Deus mandar. Agora, se Deus mandar, milagres. Se Deus mandar, provisão. Se Deus mandar, a libertação. Se Deus não mandar, fique no seu canto. Porque não entra no território se Deus realmente não der direção. Porque se somos servos, soldados, Ele é o capitão, por excelência, e dá as diretrizes. Amém? E o que eu vejo de muito crente, andando sem Deus estar mandando, fazendo, Deus não faz, e aí, paga o preço. Vá, agora, primeiramente, consulta a Deus. Posso ir? Davi é um exemplo disso, lembra disso? Senhor, posso perseguir os filisteus? Pode, vá. E quando Deus mandava, Deus se responsabilizasse. Por isso que assim, eu ignoro muitas qualidades de crente. A igreja de fulano está enveacando, não foi Deus. Deus mandou eu comprar o carro, depois entrega o carro. Eu já vi pessoas testemunhando isso, não sei se vocês. Eu vi uma mulher dizendo, Deus mandou eu entrar numa concessionária, pegar um carro. Depois, aí começou a rodar no carro com um carro novo para cima e para baixo, depois teve que entregar o carro. Eu disse, Deus mandou, me diz. Como é que Deus manda, depois Deus toma? Como é que Deus manda fazer uma coisa e depois envergonha? Isso não é Deus, meu querido. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Porque eu sou prova disso. Vocês sabem quando eu sou doido. E eu não disse, não faça as minhas doidices. Deixa eu fazer só. Mas eu digo para a glória de Deus, aquilo que Deus tem mandado, eu tenho visto Deus fazer. Ele faz o milagre, porque não sou eu. Agora, o que eu já vi de gente sem vergonha, Deus está mandando, e aí, não é Deus. Agora, quando Deus manda provisão. Amém? É isso que a gente tem que entender. Não entre no território do inimigo sem Deus mandar. Agora, se Deus mandar, pode ir, que o inimigo vai ser envergonhado, vai ser destruído em nome do Senhor. 7º ponto e outro, minha irmã Nalva, para a gente caminhar para o 3º ponto. Ao permitirmos que ele nos use para fazer seu trabalho. O diabo trabalha através de instrumentos humanos e pode nos usar para promover seus fins malignos, quando nos faz estabelecer um exemplo que não seja cristão diante dos ímpios, encorajando-os em seus pecados, ao levá-lo a semear as sementes da discórdia entre os irmãos. Amém? O diabo começa o quê? Com pensamento, já observou pessoas na igreja no lugar de somar, né? E o indivíduo assim que semeia contente, pessoa que simplesmente ele não veio para produzir a harmonia, mas só a divisão.
E o que tem na igreja de pessoas desse tipo, né? Que produz meramente contenda. É aquele indivíduo que ele se curar, ele nem faz, nem deixou de fazer. Porque não só sabe que é do... Enfim, mas é pessoa que às vezes dá brecha ao diabo e se torna realmente instrumento da próprio inimigo. Vamos para o ponto aqui, terceiro ponto, Samuel. Cadê Samuel? Vamos lá, Samuel. Desse sinal de vida, ó, tu caíste do pote de doce de Alexandre. Vamos lá. E aí? Tá ruim, O terceiro ponto, Samuel. Algumas táticas do diabo. Não tem só não. Jobs vai iniciar, depois você prossegue. Vamos lá, irmão Jobs. Algumas táticas do diabo. Vamos agora apontar algumas das táticas do diabo. 1. Ele pretende injetar dúvidas em nossas mentes. Isso é visto no método que ele empregou com Eva. Ele se esforça para levantar questionamentos em nossos corações. Particularmente, isso é verdade em oração. Enquanto esperamos que Deus cumpra a promessa que defendemos. Por isso, o Salvador disse: se você tem fé e não dúvida. Mateus 21. Amém. Escute bem, olha, não pode associar, obrigado, irmão Jobs, não pode se associar dúvida com fé. É antagônico. Entendeu? Agora, lembra de uma coisa, pastor, como é que eu posso vencer a dúvida? Alimentando a fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. Ou seja, quando eu me alimento da palavra e tenho a palavra viva. A Bíblia diz lá em Tiago que o homem que duvida é semelhante ao que a onda do mar, que vai de um lugar para outro. Não pensa que está receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, é um indivíduo que ele tem uma crença sólida no Senhor. Ele tem uma crença convicta no Senhor. Por isso, assim, eu ignoro um crente que diz assim: eu creio em Deus, mas ele não tem experiência para com Deus. Ele não crê que Deus faz um milagre. Ele não crê que Deus faz uma intervenção. A fé, meu irmão, ela tem que ser exercitada. Não existe uma fé teórica, não existe uma fé sem vida. E o que a gente vê é fé, como a gente diz, de conversa, mas não de ação. Se eu tenho fé, acredito que Deus é capaz de me usar, capaz de fazer algo tremendo. E é isso que eu quero encorajar vocês, a ter uma fé viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? É um Deus, de fato, capaz de fazer algo tremendo em nossas vidas. E é por aí que a gente tem que entender. A gente tem que lutar contra esse grande inimigo chamado dúvida. Porque a gente, muitas das vezes, somos propensos a duvidar. Nós somos propensos, muitas vezes, a ceder à dúvida. Um exemplo: Deus promete. A gente olha para a promessa e olha para a realidade. A gente fica no dilema. Como é que Deus prometeu e as portas estão fechadas? Não é isso? É como Deus fala com o povo de Israel: olha, por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marche. Como é que vai marchar com o mar fechado? E aí? Precisa de quê? De fé nessa hora. Não é isso? Quantas vezes Deus manda a gente fazer as coisas, entendeu? Com as portas fechadas. Eu, na minha caminhada cristã, eu fiz as coisas com as portas fechadas. Eu estou dentro de uma casa com as portas fechadas. Estou dentro da casa. Entendeu? Troquei o carro com as portas fechadas. Estou no carro. Entendeu? Fizemos como é que diz?
aquela do assentamento com as portas fechadas. E hoje o tempo está lá. Pastor, como? Não me explica, eu só sei alguma coisa. Eu creio em milagre de Deus. Eu creio que Deus pode fazer coisas especiais na minha e na tua vida. Agora, é fácil? Não é fácil. A gente quer desistir, a gente entra em parafuso. Dessa vez vai se acabar tudo, Senhor. Vai não. Ele provando. E a gente sai mais maduro. Porque, só comigo, não. Veja Paulo. Porque a gente tem uns conteúdos de Paulo tão mais profundos. Onde a gente vê a maior experiência de Paulo? Na cadeia. Deus tranca Paulo na cadeia e produz o que a gente tem hoje de teologia maciça. Eu quero dizer que é no momento desse que Deus vai forjando a mim, a você, a depender dele. E quanto mais ele arrocha, melhor o negócio fica. Eu fico mais dependente, mais humilde, mais crente, reconhecendo que ele é o Senhor da minha e da tua vida. Amém? Agora, esse é os desafios para com a minha vida. É o desafio de esvaziar de mim mesmo para se encher de Deus. Amém? Vamos lá, Samuel. Veja o segundo ponto aí, meu irmão. Vamos correr contra o tempo, por favor. Obrigado, irmão João. Está escrito assim: ele pretende desacreditar a Deus em nossa estima. Isso é visto em seu ataque a Jó. Foi o diabo que moveu a sua esposa para lhe dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Com isso, diante de nós, não há desculpa para qualquer cristão ser ignorante a seus dispositivos. Quando as provações vêm sobre nós, Satanás tenta pensamentos duros contra Deus, procurando nos fazer crer que ele é indelicado e injusto em seus procedimentos. Escute bem, nós questionamos Deus, ou não? Deus, por que tu mataste meu filho? Deus, por que tu permitiste acabar o casamento? Deus, por que a igreja está assim? Não. Deus, por que a igreja está fria? Não é isso? A vida da gente é acusar Deus, como Deus tivesse aquilo que a gente está no dilema literário, o problema do mal. Como é que Deus pode ser bom e permitir o mal? Como é que ele pode ser poderoso e ao mesmo tempo bom? Deus é bom, é poderoso e mesmo assim ele permite a sua supremacia. Coisas que eu e você não tem explicação. A gente quer explicação de Deus. A gente quer que Deus faça o que dá na nossa teia, na nossa mente. E Deus não tem explicação nem para mim, nem para você. Amém? Como eu sempre digo, nós não fomos chamados para saber o que Deus vai fazer, não. Nós somos chamados para obedecer. Abraão saiu sem saber para onde ia. Amém? Hebreus diz que Moisés saiu como vento invisível. Pastor, isso é coisa do passado, isso é coisa de hoje. Eu não tenho perspectiva, não, mas o meu Deus dá perspectiva. Eu não tenho rumo, mas Deus dá rumo. Eu não tenho capacidade, mas Deus tem capacidade para mim e para você. Essa é a dependência que o crente tem que ter de Deus. Amém? Por isso, assim, eu quero encorajar você a reconhecer a sua total dependência de Deus e saber que Ele é na minha e na tua vida. Vamos ao terceiro ponto, Samuel, por favor. Vamos lá. Ele pretende nos encher de orgulho. Isto é visto na tentação que ele apresentou a Davi para numerar o povo em 1 Crônicas 21. Muita vigilância e oração são necessárias para se proteger contra isso. Se ele não pode nos tornar presunçosos sobre nossas dotes e posses naturais, ele procurará nos deixar orgulhosos de nossa devoção e obediência a Deus. Nossa liberalidade e bondade para com os outros e até mesmo a nossa humildade. A salvaguarda contra isso é lembrar-nos sempre que não temos nada a não ser o que primeiro recebemos de Deus. Amém? Você está compreendendo aqui a gravidade disso? Enquanto o diabo, um exemplo, o diabo não consegue me pegar num pecado, ele vai tentar pegar em quê? Como ele diz, se ele não puder nos tornar presunçosos em nossos dotes e postos naturais, ele procurará o quê? Deixar orgulhoso em quê? Na nossa devoção e obediência a Deus, em nossa liberalidade e nossa bondade para com os outros, e até mesmo em nossa humildade, ou seja,
O diabo vai querer. Eu oro demais, Senhor. Eu sou muito bom. Não é isso? Eu sou um instrumento. Olha, quem seria a igreja congregacional sem eu? Não é assim. Amém? Senhor, é a tua graça. Senhor, quem está fazendo é o Senhor. Senhor, é tu, de fato, o alfa, o princípio e o fim. Ou seja, é aquilo que eu sempre digo, eu sou muito assim, incisivo nas minhas falas e prolixo. Entenda essa verdade, meu querido. Olha, Deus não divide glória dele com ninguém. Deus tem que ter exclusividade. Deus tem que ter a supremacia. É isso que a gente tem que entender mais e mais. Só que a gente, em dado momento, a gente quer pecar, e muitas vezes pecamos nessa falsa humildade, nessa falsa dependência de Deus, achar que a gente tem a gente por si só, nós não temos bondade em nada. Amém? Tudo que temos ou somos é a graça de Deus em nós. E é isso que a gente tem que lutar contra. Eu sempre digo, o maior inimigo que a gente tem que enfrentar não é o diabo em si, é a nossa própria natureza, que por si só choca-se com a natureza de Deus, em querer tomar a glória que é exclusiva dele e dar para a gente. Entendeu? Se eu prego, eu preguei, mas não foi eu que preguei. Foi eu que preguei, sim, mas quem agiu foi o Espírito. Se foi salvo, se foi curado, se foi liberto, é o Senhor. Amém? E só a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos lá. Samuel, prossegue aí, meu irmão, o 4º e o 5º ponto, para a gente estar... Vamos lá. Ele pretende destruir, falando do diabo, né? Ele pretende destruir a dependência total de Deus. Isto é visto em sua primeira tentação de Cristo, em Mateus 4. O Filho de Deus tomou sobre si a forma de servo e o diabo disse: ordene a estas pedras sejam feitas pão. Cristo estava com fome e Satanás disse: não confie em Deus, mas tome as coisas em suas próprias mãos. Ele nos tenta a agir de forma independente. 5º ponto. Ele pretende induzir-nos a tentar a Deus. Quando ele deixa de nos levar a desconfiar de Deus, ele procura nos lançar ao extremo oposto e nos levar a agir presunçosamente. Isto é visto na segunda tentação de Cristo. Desde que você confia totalmente em Deus, elimine-se do pináculo do templo. Cuidado com a tentação de Deus, sob o pretexto de uma fé forte. Recusando-se a tomar precauções sábias, usando meios legítimos ou desnecessariamente se expondo ao perigo. Pronto, só um minuto aqui, Samuel. Olha quando ele diz assim, olha, o diabo pegou Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, não é o Filho? Sim. Lança daqui de baixo. Pode se jogar. Eu vi um determinado irmão contar que um exemplo de um irmão da nossa igreja disse que não, olha, aquela pessoa que usa máscara na pandemia, ele não tem fé. Olha, que cabeça é essa? Que loucura é essa? De você ter essa percepção. Eu tenho que fazer minha precaução. Amém? O fato de eu ser crente, eu estou imune. Não, eu estou sujeito a qualquer outra coisa, como qualquer outra pessoa não crente. Olha a seguir aqui o que o diabo trabalhou. O diabo, para começar, ele questionou se Jesus era filho de Deus. Depois ele questionou um monte de coisa, usando a própria palavra, deturpando a palavra. Depois diz o que? Olha, se tu és, olha aí, essa palavra se, né? É algo condicional, duvidoso. Se tu és, eu quero saber se tu és. Agora, se tu colocou a dúvida, porque o diabo se trabalha com dúvida. E a partir daí ele empurrou Jesus me dê provas se tu és, filho, de fato. Quantas vezes o diabo faz isso? Ele põe dúvida e depois quer o quê? Quer ter o quê? Resposta àquelas dúvidas. Ele queria que Jesus se lançasse. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. É assim, lembre-se de que o diabo tem muita tática para nos conduzir. E tática de usar a própria Bíblia. Viu? Está entendendo isso? O diabo usou a Bíblia para tentar induzir Jesus à prática do mal.
Ele vai tentar Paulinho de uma forma, Zé Maria de outra, Gabi. Cada um ele vai ter uma arma. Sabia disso? E naquela fraqueza ele vai tentar nos derrubar. Mas em nome de Jesus, que reconheça a nossa total dependência do Senhor, dizer, Senhor, tenha misericórdia, que eu entenda que Tu és o Senhor da minha vida. E o diabo há de ser derrotado em nome de Jesus. Samuel, vamos agora, meu filho, para o sexto ponto. O sexto. Ele visa concentrar nossos corações nas coisas mundanas. Isso é visto em sua terceira tentação de Cristo, quando ele mostrou a ele todos os seus reinos e a sua glória. Há muitas formas sutis dessa tentação, como cobiçar uma bela casa, aspirar a uma alta posição nos negócios, seguindo as modas dos ricos com nossas vestimentas, de acordo com as suas maneiras em nossas horas de lazer. Se nós ouvirmos a exortação de Hebreus 13:5, seremos libertos de muitas armadilhas e tristezas. Escute bem, hoje muitas qualidades de crente se associa em semelhança a ímpio, no modo de vestir, no modo de fazer negócio, com rolagem, com... Meu querido, tudo em prol de quê? De aparentar, como é que diz? Já observou a ideia de pessoas assim, que eles chamam assim, de ostentar, né? O indivíduo ostenta, vamos supor, eu sempre digo o pessoal aqui, eu pego uma foto, até amarrando em rio, a foto que eu botei todo descabelado, postei no Facebook, porque tem gente que gosta de se produzir, quer viver uma realidade que não é dela. Eu sempre digo, o cabo não tem ruga, o cabo não tem cabelo branco, o cabo é o mais bonito, o mais rico. Então, já observou gente que é tão besta de uma forma que tira uma foto na frente de um carro, dentro do carro de uma pessoa, e posta com o carro posto dele. Não. É uma leseira tão grande. Seja você mesmo, rapaz. Seja você autêntico, seja você mesmo. Nas posses que você tem, entendeu? Só que o que acontece? O que a gente vê muitas pessoas é o quê? É lidando com a tentação que o diabo mostrou a Jesus o quê? Olha aí, o reino. E quando as pessoas hoje veem a questão do reino, e assim, como é que dizer, é cativado pela a fisionomia, pela aparência, pela estética. O cara pode não ter nada, vamos supor, mas aparenta ter uma casa boa, aparenta ter uma comida boa, porque quer ostentar. Nós crentes não trabalhamos com aparência. Amém? Com sinceridade, ser a gente mesmo, pronto, na nossa simplicidade, na nossa humildade, e ser a gente mesmo, não com falsa modéstia, não, ser a gente com simplicidade. E aqui o diabo tenta trabalhar até hoje, levar crentes à queda, a partir de quê? Do aparente, do mostrar o que não é, entendeu? E ser, de fato, o que não é. Prossegue, Samuel, por favor, meu irmão, o verso 7 até o 10 para a gente encerrar. Vamos lá. Por favor. O diabo visa impedir a negação de si mesmo e a tomada diária da cruz. Isso fica claro em Mateus 16, 21 a 24. Ou seja, só um minuto aqui no caso, o que é que ele mostra aqui? Que ele tentou impedir o quê? Para negar nossa própria vontade. E eu já disse, quero repetir, reiterar, olha, o crente não pode ter vontade própria. Por que ele não pode ter vontade própria? Porque ele é um servo. E na condição de servo não tem vontade. Amém? Um exemplo, você olha para um alcoólatra, ele não tem vontade. Olha para uma pessoa que é dominada, vamos supor, por uma pedra de crack, ele não tem vontade. Porque o senhor do crack, a vida dele está dominada pelo crack. O crente não tem vontade. E o que o diabo quer fazer na minha e na sua vida é que eu seja o senhor da minha própria vida. Amém? E como senhor da minha própria vida, eu vou me voltar a ser escravo do seu próprio querer. Aí assim, lembre de uma coisa, se você quer servir a Cristo, você não vai ter vontade própria. Você vai ter que negar a si mesmo e passar a seguir unicamente a Cristo. O oitavo, Samuel. O diabo pretende cegar a mente, 2 Coríntios 4:4,
e obedecer e obscurecer o nosso julgamento. Ele frequentemente realiza isso pelas próprias escrituras, levando-nos a entendê-las erroneamente ou usá-las irrelevantemente. Ou seja, o diabo trabalha na mente das pessoas. Essa semana eu me deparei com uma situação muito, muito triste de um professor Márcio, que é um professor, ele foi professor meu e orientador na minha monografia na graduação, e também me ajudou muito na especialização em literatura. E esse cara era um cara muito sábio, era um cara que eu aprendi muito com ele. Um homem que, eu de certas vezes eu tentei falar o evangelho para ele, mas ele dizia, não, eu aprendo, o que você está dizendo, eu bebi das fontes lá na Alemanha, que ele teve o doutorado na Alemanha. E o que acontece? Essa semana se deparei com a manchete de que ele havia sido encontrado morto no apartamento há 3, 4 dias, já em estado de decomposição. O que eu quero mostrar? Uma mente tão brilhante, uma pessoa tão sábia, porém deixou-se levar pelos ensinos do diabo, pelo encanto desse mundo. É assim, o diabo, meu querido, é um ser que ele vai minando a gente por diversas áreas. E uma das coisas que ele mina é através do entendimento. A pessoa se acha sábia demais, dotada de conhecimento. Bom, isso e aquilo, nós não somos nada, né? Quer dizer, um cara tão sábio entrou num estado depressivo, entrou numa espiral e partiu de forma tão trágica. Eu quero dizer aqui a você que a gente tem que entender o quanto nós somos dependentes. Agora, assim, jamais deixe que o diabo ensine na sua mente que você sabe pregar, que você sabe cantar, que você é isso e aquilo, não. Sempre reconheça que só Deus e unicamente Deus. Porque diante desse brilho que a gente aparenta ter, ele vai sucumbir, vai conduzir a muitos à destruição e ao inferno. Infelizmente, Márcio, né, esqueceu de andar na humildade, se esqueceu de reconhecer a soberania de Cristo, né? Mas movido pelo quê? Pela sapiência, pelo intelecto, e deturpou muitas coisas, né? Eu vi lá que no lugar deles pregar a Bíblia, eles pregavam os livros apócrifos, o evangelho não sei de quê, é o que se tinha, entendeu? É assim, prega-se, no lugar de se pregar a verdade, prega-se a mentira, né? Com roupa de verdade. Samuel, veja aí, por favor, meu irmão, o 7, não é isso? O 9. O 9, vamos lá, o 9 para a gente ir para o 10º encerrar. Ele quer tirar a palavra de Deus do nosso coração, Lucas 8:12. Muitas vezes ele é muito bem sucedido nisto, porque nós falhamos em definitivamente buscar a intervenção de Deus, ou porque nós falhamos em fixar as escrituras em nossa mente e meditando nelas. Satanás também está pegando a semente, fazendo as pessoas acreditarem que muitas porções da palavra de Deus não são para eles, mas para os judeus. Escute bem, vocês lembram que eu pregando quinta-feira sobre a lei, você não pode dar o Antigo Testamento e o Novo como algo chocante, ambos se complementam. Você não pode ter a Bíblia como contendo a palavra, mas sendo a palavra de Deus. Amém? E o que acontece? O que a gente vê hoje em muitos crentes? Pessoas que têm só o conhecimento na cabeça. Está entendendo? Só que os conhecimentos na cabeça ele tem que descer para onde? Para o coração. É a ideia da compaixão, do sentimento, ou seja, é a ideia que Hernando de Lopes sempre diz, tem que ter conhecimento na mente, né, luz na mente, mas fogo no coração. O que falta em muitas pessoas é ter um conhecimento que ele vai pular do campo teórico para a vida dele, né? E você vê que pessoas têm assim um conhecimento meramente o quê? Um conhecimento que fica no intelecto. É um conhecimento que não tem sentimento. O indivíduo prega o evangelho, mas não é um evangelho movido pela alma.
Vai ver os grandes pregadores da antiguidade. Vai ver os grandes oradores. Eles pregavam com entusiasmo porque ali era a própria vida deles. Não era simplesmente uma conversa, não era uma pregação, mas era uma expressão da alma. Quando você pregar, quando você cantar, cante com a mente, sim, mas cante também com o coração. Pregue, mas pregue com emoção, um sentimento de entrega total. É assim que deve ser o crente. Não pregar por pregar. Não, eu já sei pregar. Não. Eu dependo do Senhor. Porque ao pregar, eu tenho que ser movido pelo corpo, alma e espírito. Tem que envolver toda a sensação de sentimento de dependência total de Deus. Amém? Por fim, Samuel, 10, meu irmão. 10. O diabo visa afligir nossos corpos para que eles sejam incapacitados para o desempenho de deveres ou exercidos espiritualmente. Ele frequentemente nos faz comer demais, de modo que ficamos entorpecidos e sonolentos ao ler a palavra ou ouvir os servos de Deus pregando. Ele produz lassidão e fraqueza, mas Deus pode renovar a nossa força. Ou seja, eu fiquei pensando uma coisa, olhando mãe hoje, já fraquinha, com a mente já, como é que diz, falhando, não anda mais. A velhice é algo muito repentino. Sabia disso? Enquanto você tiver força para caminhar, caminhe. Enquanto você tiver força para pregar, pregue. Porque logo, logo você vai chegar, se chegar a uma idade avançada, vai querer ir e não vai poder ir mais. O tempo da gente é bem curtinho, meus filhos. Bem curtinho. Que possamos pregar em tempo e fora do tempo. Que possamos dar o nosso melhor. Porque quando você menos imaginar, seus olhos vão abrir, você vai estar... Eu vou querer orar, mas não vai ter força para orar. Eu vou querer jejuar, mas não vou poder força para jejuar. Eu vou querer ler a Bíblia, mas os olhos não vai deixar mais, a vista não vai estar embaraçada. Amém? Que possamos entender isso. O quanto dependemos totalmente do Senhor. E aí, muitas das vezes, a gente tem... Eu vejo quantos jovens têm muito mais tempo de viver uma vida de exclusividade para o Senhor. Ele não faz. Quando eu tiver... Não, faça agora. O seu tempo é agora. E faça o quanto você tiver força, tiver vigor. Porque a velhice vai chegar e você vai dizer: eu queria ter a força de 20 anos atrás, de 50 anos atrás, e não vai ter mais. Amém? Que Deus possa nos abençoar e verdadeiramente nós possamos pedir de Deus graça para cumprir nossa missão na condição de servo. Servo inútil, mas um servo que reconhece a total dependência de Deus. Amém? Irmã Marlene, por favor, irmã, faça a conclusão para a gente estar vendo se algum irmão queira sintetizar a sua... o que aprendeu de primário nessa noite. Amém. Conclusão. Agora, decida fazer uma oração definida, diária e fiel. Peça a Deus que o liberte e o proteja de todas essas armadilhas satânicas. Esteja constantemente atento para reconhecer a abordagem do diabo a você através de pessoas e coisas. Lembre-se que foi enquanto os homens dormiam que ele semeou seu joio. Mateus 13:25. Suplique a Deus e implore a ele, baseado no que Cristo fez. 1 João 3:8. Amém. Ou seja, o diabo entrou para semear o joio no meio do trigo quando eles dormiram. E a gente precisa despertar. Amém? E aí eu queria que a gente tivesse depois junto com um grupo da igreja. Eu estava pensando no domingo que a gente não fosse fazer alguma reforma. A gente tem uma manhã de consagração. Amém? Uma manhã que a gente possa jejuar. Uma manhã que a gente, se puder jejuar até 10, até 8, enfim, mas que a gente junte as forças, a gente possa dizer assim: olha, vamos jejuar essa manhã de domingo, vamos orar,
Vamos se aproximar mais de Deus. Amém? Porque precisamos, como sem falta nenhuma, buscarmos a face de Deus. Amém? Irmã da Senhor. Senhor Deus e Pai, oramos nesse momento, Senhor amado, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporcionou, estarmos em Tua presença, aprendermos um pouco mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo, meu Senhor, esteja, Senhor, nos livrando de todo mal, que nós possamos entender qual o verdadeiro sentido da Tua presença em nossas vidas. Devemos, Senhor, fechar as brechas, Senhor, devemos ter uma visão, Senhor, que vá muito além, para que o inimigo, Senhor, não entre nas nossas casas, nos nossos lares, não faça o estrago, Senhor, que é a intenção dele. Pai amado, te agradecemos que nós possamos não só ter aprendido, Senhor, mas colocando em prática a tua palavra. Oramos e te agradecemos, Pai, nos dá uma noite de sono abençoada em tua presença, meu Deus, e nos fortalece mais e mais a andarmos em teus caminhos, Senhor, termos sempre presente em nossas vidas a tua armadura, a armadura do Senhor, que é a tua palavra. Obrigado, Pai, oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe até amanhã, se Deus quiser. Um abração, a paz do Senhor para cada irmão, viu? Deus abençoe.